Os atributos básicos do computador são três: o processador, a memória e o disco rígido. Esse é o processador do computador. O processador característico do PC é fabricado pela Intel, embora exista algumas variações dessa marca. Esse é o processador que vai encaixado na placa-mãe do computador. A velocidade do processador ele determina muito como seus programas vão rodar. Lógico, se ele é mais rápido, os programas rodarão mais rápido. Se ele é mais vagaroso, rodarão mais devagar. Conforme passa o tempo, os programas exigem mais processadores. Portanto, PCs antigos terão problemas para rodar programas modernos. A memória é o segundo atributo importante também do computador. Nós podemos ir encaixando esse retangular aqui, que seria a memória, quantas forem necessárias para que eu tenha uma capacidade suficiente. Hoje, memória com um mínimo de 1 GB ainda pode rodar os programas modernos, mas com menos memória de 1 GB nós teremos problema para rodar programas, porque conforme o tempo passa, os programas exigem mais memória para poder funcionar. O terceiro atributo é o disco rígido, que é chamado também de hard disk. O disco rígido vai gravar aqui os seus programas. Esses programas são gravados quando nós instalamos o computador. Quando nós instalamos, ele fica gravado no disco rígido, mas não significa que ele esteja rodando na memória, naquela memória que eu falei no item anterior. O disco rígido vai determinar quantos programas eu vou ter no computador, entre programas e dados, etc. Embora eles não estejam todos rodando ao mesmo tempo, o disco rígido serve como uma espécie de estoque de software. Então, recapitulando, o PC ele vai englobar como os principais itens, conforme eu já disse, o processador, a memória e o disco rígido. O mínimo para poder um computador funcionar de maneira razoável seria o seguinte: o mínimo seria ter um processador com uma velocidade mínima realmente de 1.6 GHz, isso é a velocidade, GHz. Uma memória do mínimo de 1 GB. Um disco rígido com o mínimo de 100 GB. Então, esse seria o mínimo para um PC funcionar, mas de maneira ainda muito lenta. Com uma configuração menor do que essa, você terá problemas para poder fazer o Windows funcionar até o Linux no modo gráfico. Vamos examinar então como nós analisamos o processador do nosso CPU. Para isso, basta clicar em Iniciar, depois Painel de Controle, depois aqui no painel de controle eu vou ver várias opções. Eu clico em Sistema e Segurança, em Sistema agora. Então aqui eu vejo a configuração do processador, a memória, depois veremos o disco rígido. Então o processador aqui, o meu é de 3.19 GHz, né? Tinha dito que o mínimo era pelo menos 1.6, então eu estou com quase o dobro. A memória, eu tinha dito que o mínimo era de 1 GHz, eu estou com 8 GHz, é um pouco acima do normal. O normal é as pessoas comprarem PC hoje com 4 GHz ou 2 GHz de memória. Então no meu caso eu tenho 3.19 GHz de CPU de processador, que é a velocidade, né? Então essa CPU, e a memória é 8 GHz, conforme eu vejo aqui. Então eu vou assinalar aqui para ficar bem claro. Tem 3 GHz. Você poderá ver que aparece aqui à esquerda
outra velocidade, que é 3.20 GHz. É porque o meu PC possui uma CPU que tem dois núcleos, né? É como se tivesse duas CPU no computador. Mas nem todos os computadores vêm com esse recurso de duas CPUs, né? Então aqui eu vejo que eu tenho duas CPUs e de 3.2 GHz e 8 GB de memória. Então vamos ver agora o disco rígido, quanto eu tenho em disco rígido. Para isso, basta pressionar o Windows E ou simplesmente iniciar, né, e vir aqui no Windows Explorer, né. Então basta digitar Windows Explorer e eu clico aqui no Windows Explorer. Então vindo aqui no meu drive C do computador, venho aqui no computador, e aqui no drive C eu busco aqui ver a quantidade de giga que ele tem. Então meu drive C tem, na verdade, no total, basta clicar aqui no botão do mouse direito e propriedades. Então eu vejo aqui o meu drive C. O drive C ele tem um total de 148 GB. Então, conforme eu tinha dito, o meu PC, a configuração dele tem duas CPU de 3.2 GHz, a memória de 8 GB, né, e o disco rígido de 148 GB. Então, se você tiver uma configuração muito pequena, você vai ter problemas para poder rodar programas. E a performance ela se baseia principalmente na CPU e na memória.